prazer poder apresentar para vocês aqui nos próximos minutos um pouco do que o Grupo Fleury tem feito durante esse momento difícil pelo qual nós estamos passando e superando. E eu ficarei aberto depois também a perguntas de vocês e para que a gente faça uma interação e uma troca de experiências. Então, nos próximos minutos, eu pretendo apresentar para vocês brevemente um pouco dos dados epidemiológicos da pandemia de Covid-19, o que tem acontecido no Brasil e no mundo. Depois eu vou passar pelo fluxo de atendimento aos pacientes no Grupo Fleury, tanto os pacientes que têm suspeita de Covid quanto os que não têm suspeita. A partir da realização do exame, os principais aspectos de imagem na radiografia, tomografia computadorizada do tórax que nós temos visto nesses pacientes. Os melhores modelos, na nossa opinião, para relatório, de acordo com as diretrizes internacionais dos pacientes que têm suspeita de Covid-19, e vou terminar falando rapidamente sobre algumas inovações, principalmente no campo de inteligência artificial, com a qual nós temos trabalhado também durante esse momento. Então, isso daqui seria um resuminho do que falaremos aí nos próximos minutos, e lembrando que depois nós teremos um tempinho também para troca de experiências, perguntas e respostas. Vamos começar falando sobre a pandemia em si. Então, vocês todos estão inundados com informações dia a dia sobre o novo coronavírus. Eu quero falar rapidamente nos primeiros 5 minutinhos sobre dados mais recentes, mostrar para vocês também como tem sido a minha visão. E vocês verão que existem inúmeros tipos de coronavírus no mundo. Nós falamos bastante hoje da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, que é esse daqui, o SARS-CoV-2. Mas existem inúmeros outros e alguns deles causam doenças nos seres humanos. Nós temos os coronavírus endêmicos, que causam resfriados todos os anos, tá? Esses daqui. Então, esses já estão há anos conosco, causando resfriados anualmente. Temos 2 outros que foram muito perigosos nas epidemias de SARS e MERS, com doenças muito graves, e felizmente nós não tivemos repetições depois nem da SARS, nem da MERS, que aconteceu principalmente no Oriente Médio. E agora nós estamos nos deparando com a infecção pelo chamado SARS-CoV-2, que pode causar formas leves em 80% dos pacientes, moderadas em 15% e graves nos 5% restantes. Vejam que a doença, na verdade, começou na China, ali na província de Hubei, uma cidade chamada, teoricamente, vindo de um mercado Huanan, e a partir disso, rapidamente a doença teve, a partir desse mercado aqui, das primeiras descrições na cidade de Wuhan, na China, um grande número de casos no mundo todo. Vejam como foi na China, os passageiros continuaram voando de Wuhan para outras cidades na China, com um tráfego intenso de pessoas para Pequim, para Xangai, para Hong Kong, e isso fez com que a doença se espalhasse rapidamente no mês de janeiro na China, e por conta também do grande tráfego hoje de passageiros internacionalmente, rapidamente a doença chegou na Europa, nos Estados Unidos, e hoje é uma pandemia com todos os países do mundo sendo acometidos. Os casos de coronavírus, rapidamente, também superaram a taxa de infecção que tivemos em 2003 com a SARS. Então, em pouco tempo, em questão de semanas, já tínhamos muito mais casos de Covid-19 do que de SARS em 2003. Esses são dados de hoje, desse site que tem infográficos e informações super interessantes sobre a doença, mostrando dados tristes para nós, já que o Brasil está em segundo lugar em termos de número de casos da doença, e infelizmente nosso número de casos continua crescendo e nosso número de óbitos também continua crescendo, sendo que em outros países, principalmente Estados Unidos, líder mundial, essa curva já começa a entrar na descendente. O lado bom é que, muito possivelmente, em pouco tempo, na minha visão, nós teremos também curvas semelhantes ao dos países europeus e dos países norte-americanos, já que a infecção também chegou no Brasil algum tempo depois em relação a esses países. O que eu estava dizendo, mostro para vocês aqui com esse gráfico também no mesmo site. Vejam, então, que a curva do Brasil, do México, da Índia ainda é ascendente, o que preocupa, já que são países em que existe um número grande de pessoas abaixo da linha de pobreza. Então,
Talvez haja ainda um número de óbitos maior nas próximas semanas, até que a curva comece a entrar na descendente, como a dos Estados Unidos e a de países europeus. Por fim, eu quero mostrar dados aqui da Universidade de Johns Hopkins, mostrando esse número bem impactante de mais de 5.500.000 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no mundo todo, e o Brasil em segundo lugar. Nós estamos chegando próximos a dados oficiais, 400 mil casos, mas nós temos pesquisas feitas, seja no âmbito de São Paulo, pelo Fleury, em parceria com a USP e Ibope, ou no âmbito nacional, divulgadas ontem pela Universidade Federal de Pelotas, mostrando que possivelmente o número de infectados no Brasil varia de 7 a 12 vezes esse número de casos oficiais, por conta de subnotificação e da falta de testes que nós temos no país todo. Aqui são dados da Microsoft mostrando no Bing o número de casos de Covid-19, então, no Brasil, nós chegando próximo aqui a 400 mil e ainda com uma curva bem ascendente de número de infectados. Passando agora para a próxima fase da nossa apresentação, eu quero mostrar um pouquinho do que nós, Grupo Fleury, temos feito nas últimas semanas, depois do início da epidemia de Covid-19 aqui no Brasil. Uma breve introdução sobre o Grupo Fleury. Nós somos hoje uma empresa nacional, presente em 9 estados do Brasil, com mais de 200 unidades de atendimento. O grupo foi fundado na cidade de São Paulo em 1926, por um médico, o Dr. Gastão Fleury. Nós processamos hoje cerca de 75 milhões de exames de análises clínicas por ano, 5 milhões de exames de imagem. Nós contamos com 2.400 colegas médicos, dos quais 2.000 radiologistas no Brasil todo, e com 10.000 colaboradores em áreas não médicas. Nós começamos todas as ações, na verdade, com educação. Então, no nosso site, vocês podem ver aqui que temos um canal para o cliente, paciente, e para o público médico. E colocamos informações no nosso site, atualizadas diariamente, para esses dois públicos. Então, um ponto hoje de bastante preocupação acaba sendo a desinformação, seja a falta de informação ou informações falsas que acabam sendo divulgadas em diversos canais. E nós vimos que tínhamos que começar pela educação médica e pela educação do público geral. Então, nós criamos, por exemplo, esse canal aqui com inúmeras informações sobre os testes para Covid-19 para pacientes e médicos. Além disso, nós buscamos também facilitar o agendamento de exames. Então, para não sobrecarregar a nossa central de atendimento telefônica e também não fazer com que os pacientes vão até as unidades para agendar exames, nós criamos um canal de agendamento por aplicativos, por meio do WhatsApp, de forma simples e rápida, ou por meio de websites. Então, vejam aqui um agendamento para testes de Covid-19. Então, o cliente entra no site do Fleury e ele verá esse local para ele poder agendar o seu teste. Ele clica em agendar agora. Aqui preenche os seus dados de forma simples, CPF, data de nascimento, e marca se é profissional de saúde ou se não é profissional de saúde. Nós estamos com condições diferenciadas, tanto de atendimento quanto de valores para profissionais de saúde, tentando ajudar esses profissionais que estão aí na linha de frente no combate à doença. Aqui existe a escolha do tipo de teste, se é um teste sorológico, coleta de sangue com dosagem dos anticorpos, ou o PCR com a coleta de secreção respiratória, geralmente feita por meio de um swab da mucosa nasal. E a partir disso, de acordo com o seu endereço, o site já lista os principais locais de atendimento mais perto, mais próximos daquele endereço que foi selecionado. Eu posso, inclusive, filtrar se eu quero uma coleta em drive-thru. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente. Nós colocamos em algumas unidades nossas de atendimento, não só em São Paulo, mas também em outras cidades do Brasil, a possibilidade do cliente coletar o PCR do seu próprio carro, sem ter que deixar o veículo. Isso também facilita, melhora, evita a aglomeração de pessoas. Coletas em unidades ou para sorologia também, o atendimento móvel no domicílio do paciente. Um outro canal de atendimento com o qual nós já estávamos trabalhando, mas que foi muito acelerado no momento da pandemia, foi o agendamento pelo WhatsApp, que é uma ferramenta que todo mundo utiliza bastante hoje. É simples para agendar exames, e aí é um canal aqui para o médico, não é um canal para o paciente. Mas, além do agendamento, também existe um canal de consultoria médica. Eu vou mostrar para vocês rapidamente como funciona. Então, eu entro num número de WhatsApp, e quando eu entro
como é o meu telefone, o WhatsApp do Grupo Fleury já reconhece quem está falando, então entra aqui o nome do médico de acordo com o telefone que fez o contato, e eu posso escolher o que eu quero, se eu quero agendar um exame para coronavírus, meu ou de algum paciente, se eu quero discutir um caso clínico, se eu quero agendar algum outro exame, se eu quero uma consultoria médica para resultados de exame, ou se eu quero cuidar digital, que é a nossa ferramenta de telemedicina, a qual eu vou apresentar também daqui a pouco. E a partir do momento que eu faço escolha, aqui, por exemplo, exame coronavírus, eu tenho canais para agendamento, eu posso discutir caso clínico, tudo isso pelo WhatsApp também, com uma interação feita por meio das novas tecnologias. Nós criamos um protocolo assistencial em relação à pandemia de Covid-19, aqui para o nosso público interno, e nós colocamos nesse manual todos os fluxos de atendimento e as normas, condutas que estamos adotando durante esse momento no grupo. A título de exemplo, estou colocando aqui algumas das principais. Esse é um artigo que nós submetemos recentemente para publicação, ele está em análise para ser publicado, também resumindo tudo que está nesse manual e que inclui alguns pontos-chave. Então, no centro disso tudo está o paciente e a proteção ao paciente nas nossas unidades de atendimento, no atendimento móvel em domicílio, e em volta disso aqui, a proteção ao nosso staff médico não médico, a revisão dos fluxos, tanto para a realização de exame, quanto para a elaboração dos relatórios, os ajustes no nosso programa de educação médica e iniciativas sociais. E é isso que eu vou mostrar para vocês nos próximos minutos da apresentação. Eu começo pelo centro, que é a proteção do paciente. Então, o que nós temos feito em todas as nossas unidades é uma triagem do paciente no momento da chegada às unidades. Então, existem profissionais ali no Grupo Fleury fazendo essa primeira triagem e perguntando para os pacientes alguns pontos. Se eles têm ou não sintomas respiratórios, avaliam fatores de risco, idade do paciente, comorbidades. Dependendo da resposta, o paciente vai receber tipos diferentes de equipamentos de proteção individual. Vou mostrar para vocês o fluxo em seguida. Nós adotamos também regras mais rígidas para acompanhantes. Nós temos desestimulado a ida de acompanhantes, ou, quando necessário, solicitado aos pacientes que eles levem o mínimo de acompanhantes possível, de preferência nenhum, ou, quando for necessário, um acompanhante. O sistema de drive-thru em algumas cidades para coleta do PCR e o atendimento domiciliar, tanto para PCR, sorologia, quanto para a realização de ultrassonografia. Eu também devo mostrar isso para vocês um pouquinho mais à frente. Veja aqui um fluxo de um paciente que tem sintoma respiratório. Então, por exemplo, quando ele chega na unidade, um colaborador da triagem faz as perguntas e se o paciente tem algum tipo de sintoma respiratório ou teve contato com alguém com sintomas nos últimos 14 dias, caso ele responda aqui de forma positiva, ele recebe uma máscara. Então, aqui em São Paulo, no Brasil todo, na verdade, o uso de máscaras é obrigatório. Mesmo ele vindo com máscara, ele recebe uma outra máscara cirúrgica que vai colocar sobre aquela. Um operador abre a ficha rapidamente, o operador também está usando a máscara cirúrgica, e a partir daí o paciente já é direcionado diretamente, por exemplo, você vai fazer uma tomografia para o setor específico, e nesse momento, todo mundo que entra em contato com o paciente no setor de realização, então o técnico, a enfermagem que vai posicionar o paciente em sala de exame, usarão equipamentos de proteção individual completos. Ou seja, além da máscara cirúrgica, ou até da máscara N95, se é um procedimento que gera aerossol, essa equipe vai utilizar avental de manga longa, vai usar gorro, vai usar óculos, ou seja, equipamentos de proteção individual completos. O paciente faz o exame, a partir disso ele é liberado, ele não fica aguardando laudo, ele não fica aguardando filmes, todo o processo de entrega é digital e, se há uma suspeita de Covid-19, o processo de relatório também é feito de forma agilizada, com laudos em menos de 1 hora, e consultoria médica, uma comunicação com o médico do paciente em 100% dos casos. Após esse momento, nós acionamos a equipe da limpeza para fazer uma limpeza terminal da sala, dependendo se, além da suspeita clínica, há uma suspeita de imagem também, então se são vistos achados compatíveis com Covid-19, além da limpeza terminal, nós deixamos a sala de tomografia parada por 30 minutos para uma troca passiva de ar. O uso de máscaras, como eu tinha mostrado, vai depender muito da situação. Então, quando o paciente chega, ele faz a triagem. Se ele tem sintomas respiratórios, ele recebe uma máscara cirúrgica. Ou se ele tem comorbidade, ou se ele tem acima de 60 anos. E aí o objetivo, quando eu estou colocando para um paciente assintomático que tem comorbidades há mais de 60 anos, é proteger o paciente. Uma gestante também.
Agora, se é um paciente com sintoma respiratório, eu estou protegendo os profissionais que irão atendê-lo, assim como outras pessoas com as quais ele pode ter contato nas nossas unidades de atendimento. Esse é o protocolo de uso de equipamentos de proteção individual, é muito mais extenso que isso. Eu peguei apenas um exemplo, a tomografia computadorizada, para mostrar para vocês que se é um paciente assintomático que chega, então é um paciente assintomático, a equipe toda está usando equipamentos de proteção completos, nos sintomáticos também, a desinfecção como é feita, então como eu já tinha mostrado para vocês no fluxograma anteriormente. Nós temos aqui fluxos também separados para aqueles pacientes que vêm fazer tomografia ou exames de radiografias de tórax. Esses pacientes hoje têm prioridade no atendimento, para que tenham um atendimento o mais rápido possível e para que depois disso sejam liberados. Nós já estamos vendo pacientes que tiveram infecção e que estão voltando para fazer controles. Nesse caso é um pouco diferente, se o paciente já teve alta médica há mais de 15 dias, ele é tratado como um paciente assintomático e não portador mais de Covid. Logicamente, nós garantimos que o paciente esteja de máscara cirúrgica, mas aqui o fluxo de atendimento, embora seja tão rápido quanto o paciente sintomático ou que teve alta há pouco tempo, ele é um pouquinho menos rigoroso. O paciente tem máscara cirúrgica, mas no outro caso, alta médica menos de 15 dias, todos que estão em contato com ele usarão equipamentos de proteção individual completos. Um outro ponto que também se tornou muito comum nas últimas semanas foi o achado de alterações compatíveis com pneumonia viral em pacientes assintomáticos, realizando exames não direcionados para o tórax. Por exemplo, um paciente fazendo um PET-CT oncológico, ou um paciente fazendo uma tomografia de abdômen, de pescoço, uma ressonância de coluna, e o técnico ou o médico que está vendo aquele exame encontra algum achado compatível com pneumonia viral. Nesses casos, a partir desse momento, o paciente deve ser considerado como tendo Covid-19 e, a partir daí, ele vai seguir o mesmo fluxo de pacientes sintomáticos respiratórios. Ou seja, ele já estava com a máscara cirúrgica, mas a equipe que vai atendê-lo, por exemplo, que vai retirá-lo do equipamento, da tomografia, ressonância, vai portar equipamentos de proteção individual completos. Nós faremos uma consultoria médica com o médico assistente, informaremos os achados e também transmitiremos ao paciente que o seu médico foi contactado e que ele deve fazer contato com o médico assistente. Também tomamos medidas para o atendimento móvel seguro. Então, estamos realizando exames na casa dos pacientes, por exemplo, coleta de PCR, coleta de sorologia, de outros exames de análises clínicas, e também temos fluxos para atendimento na casa dos pacientes. Nós perguntamos, nós fazemos a triagem no momento da entrada, se o paciente tem sintomas respiratórios ou não, e aí se a resposta for sim, nós entregamos uma máscara cirúrgica, orientamos a higiene das mãos, ou seja, nós cuidamos dos pacientes tanto nas nossas unidades de atendimento quanto nos seus domicílios. Aqui, para exames de ultrassonografia e ecocardiografia, só lembrando que, além disso tudo, nós fazemos o exame do local mais adequado dentro da residência do paciente. Aqui nós estamos vendo imagens que foram gentilmente cedidas pela Philips. Inclusive, gostaria de agradecer aqui o apoio da Philips com nossa realização de exames domiciliares por meio de equipamentos de ultrassom que foram gentilmente cedidos pela Philips para esse momento difícil da pandemia e que tem ajudado bastante aqueles pacientes que não podem ir até as unidades de atendimento para realizar o seu exame. Eu mostro para vocês aqui uma imagem de uma das nossas unidades de atendimento com um sistema de coleta de PCR por meio do drive-thru. Então, os pacientes não saem do carro, eles param, recebem as informações, é feita a coleta e já podem ir para suas residências e o relatório depois é entregue de forma digital. Nós nos preocupamos também bastante com a proteção aos nossos colaboradores, médicos e não médicos. Eu já mostrei para vocês as diretrizes para o uso de equipamentos de proteção individual. Mas nós temos, além disso, um atendimento médico interno por telefone, 24 horas por dia, 7 dias na semana, para todos aqueles médicos e colaboradores que tenham qualquer sintoma respiratório. Além disso, estamos oferecendo suporte psicológico. Nós sabemos que é um momento difícil para todos e que suporte psicológico ajuda bastante em alguns casos, por meio de telemedicina. Para a equipe médica da radiologia, que lida com métodos como radiografia, tomografia, ressonância, PET-CT, todos estão com a possibilidade de trabalhar remotamente por meio de um sistema de teleradiologia, vou mostrar um pouco mais à frente, e também temos feito algumas iniciativas de bem-estar, como sessões de yoga, sessões de meditação,
sessões também dos nossos Doc Talks, que aliam medicina com arte. Então, existe sempre um colega médico, que é inclusive um radiologista, fazendo essa moderação, e ele convida profissionais da literatura, do cinema, para falar sobre assuntos que não sejam só a medicina. Isso, nós já tínhamos Doc Talks antes, e nós estamos intensificando agora para que a equipe tenha outros assuntos que não apenas a Covid-19. O uso de máscaras eu tinha mostrado para os pacientes, e aqui para os profissionais de saúde, eu também já tinha mostrado para vocês no fluxo, mas só lembrando que, de modo geral, todos usam máscara cirúrgica, e a máscara N95 deve ser usada em procedimentos que geram aerossol, como, por exemplo, a coleta dos vírus respiratórios e a sorologia para a Covid-19. Passando aqui para a equipe de atendimento nas salas de tomografia, de ressonância magnética, vejam que aqui são 2 profissionais completamente paramentados, com equipamentos de proteção individual completos, então com máscara, com gorro, com óculos, com avental de manga longa e luvas, e eles seguem todas as diretrizes que foram criadas pelo grupo para esse momento de pandemia. Falando um pouco agora sobre o pós-realização do exame. Então, até aqui nós chegamos, o paciente já chegou na nossa unidade, fez a triagem, fez o seu exame, e a partir de agora, nós vamos ver em quais casos os exames devem ser feitos. Nós estamos seguindo as diretrizes nacionais do Colégio Brasileiro de Radiologia, que não recomenda o uso isolado da tomografia de tórax para diagnóstico de Covid-19. O diagnóstico de Covid-19 é, na verdade, feito por meio de informações clínicas, epidemiológicas e pelos exames PCR ou sorologia. A tomografia de tórax é um método auxiliar para alguns casos, mas sempre em correlação com os dados clínicos e os testes laboratoriais. Para pacientes assintomáticos, a recomendação do Colégio Brasileiro de Radiologia não é realizar a tomografia de tórax, assim como para os sintomáticos leves. Nesses casos, sintomáticos leves, a tomografia pode ser feita de acordo com a solicitação do médico assistente, principalmente em locais que não dispõem de testes sorológicos ou RT-PCR. Agora, a tomografia acaba ficando muito mais restrita a pacientes com sintomas moderados ou mais graves, e aí sim, a tomografia acaba sendo realizada tanto para diagnóstico, quanto para aqueles pacientes que estão internados ou estão em UTIs, até para descarte de complicações, como tromboembolismo pulmonar, pneumonia bacteriana. Falando rapidamente para vocês sobre os exames e o que nós temos visto como achados de imagem, a radiografia de tórax tem sido muito usada na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente tem usado pouco por conta da sua baixa sensibilidade. Aqui nós temos usado muito mais os testes quando disponíveis e quando não disponíveis a tomografia de tórax. A radiografia fica mais restrita para aqueles locais que não têm a tomografia e para situações específicas como pacientes que estão internados na UTI, precisam fazer controle, pacientes que vão ser atendidos em hospitais de campanha e não têm acesso à tomografia. Muitas vezes o exame é normal, como vocês veem nesse caso de um homem de 58 anos com sintomas respiratórios, e a tomografia de tórax demonstrava os achados clássicos da Covid-19 com essas opacidades em vidro fosco de predomínio periférico. Elas geralmente não são vistas na radiografia por conta da sua baixa atenuação, mas a radiografia é muito útil para esses pacientes que estão internados. Esse é um homem de 81 anos, também com sintomas respiratórios e PCR positivo para Covid-19, e vejam que ele já tinha algumas opacidades na base esquerda, é uma doença de progressão muito rápida, infelizmente. No segundo dia aqui, ele já tinha muito mais opacidade no parênquima pulmonar. Então, a radiografia é um excelente método para esse perfil de paciente. Para os demais pacientes que necessitam fazer exames de imagem, a tomografia é um método muito mais sensível. E o achado clássico é o de opacidades em vidro fosco, que são essas opacidades pulmonares que não obliteram os vasos nem os brônquios. Então, existe um aumento da densidade pulmonar, mas que não chega a obliterar os vasos e brônquios. A maioria dos pacientes tem opacidade em vidro fosco. É um aspecto que não é patognomônico de Covid-19, mas que nesse momento, por conta da alta prevalência e por estarmos em uma pandemia, quando nós encontramos esse padrão de opacidades em vidro fosco bilaterais, predominando nas bases, na periferia, até prova em contrário, esse paciente é portador de Covid-19. Essa é uma manifestação precoce na doença, que surge nos primeiros dias. De modo geral, se a doença vai evoluindo, as opacidades em vidro fosco começam a ficar confluentes, mais densas, e se associam a um processo inflamatório maior, com hiperplasia do interstício pulmonar, formando essas linhas. Então, nós temos uma soma do vidro fosco com espessamento septal, aspecto esse que é chamado de pavimentação em mosaico.
Ainda com a evolução da doença, formas mais graves começam a evoluir com consolidações. Então, existe ainda um maior processo inflamatório e, numa fase mais avançada, aí, em torno do 10º, 14º dia, vocês verão, além do vidro fosco e da pavimentação em mosaico, focos de consolidação. São mais comuns, então, em pacientes que já têm uma doença mais arrastada ou que estão internados, e também são mais comuns nos pacientes acima dos 60 anos. Assim como o padrão reticular, que aí já é numa fase ainda mais avançada da doença. Então, depois de 10, 14 dias, metade dos pacientes que ainda não se recuperou começa a formar essas linhas no parênquima pulmonar, que indicam edema ou uma possível fibrose. Nós não sabemos ainda, nós teremos que aguardar a evolução por mais alguns meses para saber se alguns desses pacientes evoluirão ou não para fibrose pulmonar. Por fim, as linhas subpleurais, também na linha desse padrão reticular, vejam esse aspecto de linhas de opacidades curvilíneas aqui próximas à pleura, também mais comuns nos pacientes acima de 60 anos. Alterações das vias aéreas não são comuns, esse é um ponto interessante, já que, de modo geral, infecções no pulmão cursam com aqueles nódulos centrolobulares, aspecto de árvore em brotamento. Isso é comum nas pneumonias bacterianas, isso é comum na tuberculose, isso pode ser visto em alguns outros vírus, mas isso não é comum na infecção pelo novo coronavírus, a não ser em crianças. Em crianças, esse aspecto de espessamento brônquico, nódulos centrolobulares, é visto na Covid-19. Nos adultos é um aspecto bem pouco frequente. O sinal do halo, nós vemos essas consolidações com esse vidro fosco periférico formando esse halo, também não é muito comum. Quando ele acontece é mais na fase precoce, nós temos que diferenciar com outras doenças infecciosas. O que a gente tem visto mais é o oposto, o dito halo invertido. Então, o centro é menos denso, a periferia é mais densa, e esse sinal do halo invertido tem uma grande associação hoje com quadros microtrombóticos. Nós sabemos que uma das complicações da doença, uma doença que cursa com várias fases, uma tempestade inflamatória numa fase, numa outra fase ela cursa com um quadro trombótico. Alguns pacientes, então, fazem trombose pulmonar, nem é embolia, na verdade. Se vocês fazem um Doppler venoso periférico, via de regra, esses pacientes não têm tromboses venosas periféricas, mas fazem um quadro trombótico pulmonar com alguns infartos que vão cursar com o chamado sinal do halo invertido. Aqui, só para fazer um resumo disso que mostrei para vocês, com padrões evolutivos. Então, no comecinho da doença, até o 4º dia de sintomas, vocês verão mais o vidro fosco. Depois do 5º ou 8º dia, começa a surgir a pavimentação em mosaico. E se o paciente não se recupera, alguns vão para essa fase de consolidação. E pacientes que têm uma doença ainda mais arrastada começam a formar o chamado padrão reticular depois do 10º, 14º dia. Nós temos feito também a tomografia para o descarte de complicações. Tem inúmeras, eu já citei aqui o tromboembolismo pulmonar, na verdade, muito mais uma trombose pulmonar, infecções bacterianas, pneumotórax, um número relativamente elevado, cerca de 10 a 20% dos pacientes podem cursar com quadros cardíacos, inclusive com miocardite. Então, nós fazemos, por vezes, exames também cardiológicos para descartar essas complicações. Vejam que um exemplo, um homem de 46 anos que vinha bem com sintomas respiratórios e depois piorou muito e acabou fazendo, na verdade, um quadro trombótico pulmonar. Vejam, em 4 dias, um grande aumento do vidro fosco. Nós fizemos uma angiotomografia de tórax com pequenos trombos arteriais pulmonares. Eu vou mostrar para vocês aqui uma foto minha no nosso novo ambiente de trabalho, né, fora das centrais de laudo. Então, nós colocamos toda a nossa equipe médica, hoje radiológica, para trabalho remoto. Então, antes nós tínhamos os laudos de imagens, o que nós chamávamos de modelo normal naquele momento eram os laudos ou em unidades ou em centrais de laudos. Nós temos algumas aí espalhadas pelo Brasil. Nós precisávamos ter um workstation para cada médico, são workstations de alto custo, uma instalação local da aplicação, e nós mudamos rapidamente isso. Nós já estávamos trabalhando, felizmente, num modelo remoto, que nós colocamos em operação já nos primeiros dias da pandemia, e esse modelo remoto faz com que o médico não tenha que ficar na unidade, o chamado novo normal, que está sendo tão divulgado aí, hoje um acesso de qualquer dispositivo. Então, o médico pode estar na casa dele, acessando o nosso centro de laudos e conseguindo fazer o relatório
de forma remota por meio de um browser de internet e uma aplicação que faz uma virtualização das aplicações do PACS do RIS. Tá? Isso tem funcionado muito bem e nós temos hoje grande parte da nossa equipe trabalhando dessa forma. Então, eu abro aqui um browser de internet, eu tenho aqui todos os aplicativos com os quais trabalho no Grupo Fleury, eu consigo acessar o nosso prontuário eletrônico, acessar o PACS, acessar o RIS, tenho a lista de trabalho de todos os pacientes, consigo fazer os relatórios, consigo ver as imagens, consigo fazer comparação com exames anteriores, sem perda de qualidade de imagem e também sem perda de qualidade também para ver todos os estudos dos pacientes. Terminando aqui para vocês um pouquinho de relatório estruturado desses pacientes com suspeita de Covid-19. Nós temos usado, tem algumas formas de relatório estruturado na internet, nós temos usado as recomendações da RSNA, então o chamado padrão típico para pneumonia viral, vocês viram bastante aí nos últimos minutos da apresentação, esse vidro fosco bilateral periférico, então nós concluímos o relatório como, olha, o conjunto dos achados preenche critérios para um padrão típico para pneumonia viral. Quando nós temos um vidro fosco muito mais sutil ou ele é unilateral, nós dizemos que os achados preenchem critérios para um padrão indeterminado. Quando é um padrão que não lembra Covid-19, por exemplo, aqui um edema pulmonar com espessamento septal, ou aqui uma infecção, como eu tinha dito, com vários nódulos centrolobulares, que também não lembram, nódulos centrolobulares não são muito comumente encontrados na Covid-19, nós dizemos que é um padrão atípico para pneumonia viral. Ou, em alguns casos, um exame completamente negativo para pneumonia viral. Nós colocamos ainda uma nota no relatório dizendo que o exame negativo não exclui a possibilidade que o paciente esteja infectado com SARS-CoV-2. Ele exclui, naquele momento, uma pneumonia viral. Nós temos quantificado também a extensão, muitos clínicos têm solicitado, muitos hospitais têm solicitado. O problema ainda na quantificação é que ela é muito subjetiva, quando feita de forma visual. Nós estamos trabalhando com alguns outros softwares para quantificação objetiva. Hoje a subjetiva é dividir em 3 grupos, leve, moderada e acentuada, mas, de novo, ela é visual e com grande variabilidade inter e intra-observador. Esse é o nosso relatório final de uma tomografia de tórax de um paciente com suspeita de pneumonia viral. Então, nós sacamos os achados pulmonares e quantificamos de forma visual e depois, na nossa opinião, nós colocamos o padrão de cada um do que nós estamos vendo aqui, se ele é típico, se ele é indeterminado ou se é atípico para a pneumonia viral. O acesso às imagens também pode ser feito pelos médicos ou pacientes de forma remota. Então, aqui estou simulando o acesso de um médico, ele consegue entrar no sistema do Fleury e, se ele é médico, ele clica, vê os exames por aqui, e o paciente também tem a sua senha, tem o seu acesso e vê todos os exames, as imagens, então ele não precisa ir às unidades para a coleta física de exames e relatórios. Aqui a lista dos exames que aquele médico tinha solicitado, ele consegue ver todos eles, também fazer a comparação, ver os relatórios, entrar em contato com a gente a partir dali. Eu termino essa parte falando para vocês rapidamente sobre o que temos feito com a inteligência artificial. Nós estamos envolvidos em alguns projetos, mas o maior deles é esse projeto em parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, chamado RadVid-19, que tem como objetivo formar um grande banco de dados de radiografias e tomografias de tórax nacional, para que depois nós possamos aplicar soluções de inteligência artificial, Big Data, Analytics, e ter um banco de dados realmente muito robusto. Só do Grupo Fleury nós já submetemos mais de 1000 casos de tomografias de tórax de pacientes com Covid-19, então estamos rapidamente formando um banco de dados. 150 desses casos já estão anotados por radiologistas, então já estão marcados com achados por achados, facilitando depois o trabalho de plataformas de inteligência artificial. Nós usaremos algumas soluções, essa é uma delas, uma solução de uma empresa chinesa que analisa o parênquima, me dá a possibilidade de Covid-19 e quantifica de forma objetiva o comprometimento do parênquima pulmonar. Eu quero terminar essa apresentação com as nossas iniciativas sociais e de educação e com algumas outras iniciativas que temos feito. Então, nós estamos com várias aulas médicas, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Então, temos fazendo toda semana, praticamente, o que a Philips está fazendo hoje. Oportunidades para troca de experiências, educação médica, web meetings para testes para o diagnóstico da Covid-19, que ficam depois também no nosso site. Então, todos são gravados e, vejam, tem uma série aqui de web meetings que fizemos em conjunto com o pessoal de análises clínicas, da área de infectologia, com pneumologistas do Grupo Fleury. Nós criamos o Cuidar Digital, que é uma plataforma de telemedicina do grupo, sendo disponibilizada totalmente de forma gratuita nesse momento de pandemia para médicos e pacientes. Já temos mais de 2.000 médicos cadastrados, foram feitas mais de 3.000 consultas em pouco mais
de um mês de uso da plataforma. O Cuidar Digital também está no site do Grupo Fleury, para quem tiver interesse, de forma gratuita nesse momento. Fizemos essa pesquisa, que eu tinha citado no início, em parceria com o IBOP e com a USP, um inquérito domiciliar em 6 bairros da cidade de São Paulo. Aqui foram os bairros escolhidos, 3 bairros, Morumbi, Bela Vista e Jardim Paulista, numa região mais central, e 3 bairros da periferia. E vejam que a prevalência encontrada da infecção pelo SARS-CoV-2 na cidade de São Paulo foi de 5,2%. Parece pouco, mas não é. Para quem tem interesse, tem um áudio do biólogo Fernando Rainer, que é um dos participantes, explicando isso, dizendo que se a gente continuar nessa linha, em algumas semanas, nós talvez tenhamos atingido imunidade de rebanho aqui em São Paulo. Um ponto importante é que 92% desses casos não eram de conhecimento, mas não estão na notificação oficial, como a gente já esperava mesmo. Tem várias formas subclínicas, pacientes que não fizeram teste. Então, a letalidade da infecção foi estimada em torno de 1%. Nós temos também aqui, por fim, o Telecorona Solidário, que é um atendimento médico gratuito e online feito por médicos voluntários do Grupo Fleury, do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, para uma comunidade que não tem muito acesso a sistemas de saúde. Então, a ideia é ajudar essa população pela plataforma online, fazendo um atendimento, tirando dúvidas sobre seus principais sintomas e esclarecendo a população. Eu gostaria muito de agradecer novamente a presença de todos vocês, gostaria de agradecer o convite da Philips e quero agradecer alguns colegas médicos, não médicos e inúmeras equipes do Grupo Fleury. Temos tido apoio irrestrito e incondicional de toda a nossa equipe, médica e não médica. Eu cito aqui a equipe médica, a equipe técnica, a equipe de negócios, de atendimento, de tecnologia, inovação, enfermagem. Praticamente todos os profissionais do Grupo Fleury estão extremamente envolvidos, ajudando a nossa população nesse momento tão difícil pelo qual passamos. Eu agradeço a todos vocês mais uma vez e vou ficar à disposição aqui, eu devolvo a palavra para o Sasso, para que a gente faça uma troca de experiências e perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado, doutor Gustavo. Parabéns pela sua palestra. Achei bem interessantes os assuntos abordados durante a sua apresentação. E gostaria que iniciar, recebemos algumas perguntas e vamos tentar selecionar diferentes assuntos para enriquecer o conteúdo da palestra. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: muitas empresas tiveram a sua rotina sensivelmente afetada por essa pandemia. Como foi lidar com esse inimigo inesperado? O que você vai levar como experiência desse momento tão difícil para as pessoas e empresas? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque, afinal, assim, a pandemia impactou a vida de todos, né? Impactou muito as nossas vidas pessoais e a nossa vida profissional. Não conheço pensar em um setor que não tenha sido impactado pela pandemia em qualquer local do planeta. E tem sido um momento de muito aprendizado para todos nós. Eu tenho ficado muito impressionado positivamente com a solidariedade, a interdependência e o trabalho em equipe, que não só o Grupo Fleury tem feito, mas vários outros hospitais, clínicas, laboratórios, Brasil afora, né? Nós conseguimos listar aí excelentes condutas que estão sendo adotadas por vários dos nossos colegas também em outras instituições. Então, acho que os grandes aprendizados que ficam é que muitas coisas que antes pareciam impossíveis não são impossíveis, né? Nós conseguimos mudar, por exemplo, a forma de trabalho de alguns profissionais que antes tinham que ficar fisicamente em unidades. A gente vê que agora é possível e talvez até desejável que a equipe possa ter alguns dias de trabalho remoto. Nós já fazíamos muito isso com a equipe administrativa, mas existe a ideia para que também a equipe médica possa ter essa facilidade de trabalho remoto. E eu acho que isso acaba sendo muito bom para o planeta como um todo. Se a gente começa a ter trabalho remoto para grande parte da população, nós temos um tráfego menor de veículos, nós temos menos poluição, nós temos maior satisfação das pessoas que conseguem também, por vezes, trabalhar de casa, estar mais próximo dos seus familiares, ou
em outro local. Temos pessoas que não moram, por exemplo, na cidade onde trabalham, podem passar um dia a mais junto com seus familiares. Então, acho que esse já é um ponto, a adoção do trabalho remoto, reuniões virtuais como essa. Vejam, a Philips está fazendo um congresso completo de forma online. A Jornada Paulista de Radiologia, que é o maior evento médico do Brasil, também está sendo feita de forma online nesse ano, também um outro aprendizado. Então, o que me deixa mais contente foi essa solidariedade entre as pessoas, inúmeras ações sociais que têm sido feitas. Eu listei algumas para vocês aqui que o grupo tem feito, mas várias outras empresas também com doações bilionárias, com parcerias entre concorrentes para ajudar a combater a pandemia de Covid-19. Bom dia, Dr. Gustavo. Aqui é o Riscala da Philips. Já estamos recebendo algumas perguntas aqui no chat. Gostaria de abrir com uma pergunta do Jobert Henrique. Bom dia, parabéns pela palestra. A pergunta dele é: como é realizada a comunicação entre os profissionais de saúde do atendimento do exame do paciente, por exemplo, técnicos da tomografia, com os médicos radiologistas para a priorização dos laudos dos pacientes com suspeitas do Covid-19? Bom dia, Riscala. Bom dia, Diogo. Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta muito boa, porque o que nós tivemos que fazer desde o momento inicial foi deslocar nossa equipe de médicos radiologistas para trabalho remoto. Mas nós precisamos, ao mesmo tempo, ter uma comunicação assertiva e eficaz entre as equipes. Então, nós temos algumas formas de comunicação. Uma delas é o próprio sistema de laudos que nós utilizamos, o nosso PACS-RIS. Então, toda vez que existe uma suspeita de Covid-19, esse relatório é marcado como relatório urgente pelo profissional de atendimento, ou pelo técnico, ou pelo profissional de enfermagem, e a partir daí ele é chamado de laudo na hora, e esse resultado é liberado em até 1 hora a partir da sua realização. Esse exame fica marcado, destacado na lista de trabalho, ele passa a ser o primeiro, então todos os médicos que estão vendo sabem que tem um resultado urgente, e por ali também mensagens podem ser deixadas pela equipe de atendimento, enfermagem, técnica, para a equipe médica. Além disso, nós temos um comunicador interno que funciona como se fosse, diríamos, um WhatsApp da equipe pela estação de trabalho, então pelo qual essa equipe pode mandar para os médicos. Temos o e-mail corporativo também, e a orientação da equipe é que estejam sempre com seu e-mail corporativo aberto e observando as mensagens. E, por fim, toda a nossa equipe técnica de enfermagem e de médicos do atendimento. Nós temos um médico na Marta Fleury que faz a entrevista dos pacientes pré-exame. Então, todas essas equipes têm os celulares dos nossos médicos radiologistas para que seja feito um contato direto. Além dos celulares, tem a escala dos médicos radiologistas para que seja feito um contato direto, caso os primeiros canais não tenham funcionado da forma adequada. Legal, obrigado. Temos bastante pergunta, mais uma pergunta aqui. Até emendando, durante anos a telemedicina foi largamente debatida e esbarrava em questões regulatórias. Você acredita que a telemedicina é um caminho sem volta? Até alinhando a pergunta do chat seria: como será o mercado da tecnologia para a saúde no futuro próximo? Também é uma ótima pergunta. Então, eu vou juntar as duas perguntas, né? Porque uma seria se eu acredito que a telemedicina é um caminho sem volta, e o segundo, como que será o mercado de tecnologia, né, Riscado? Exatamente, são duas perguntas. Tá. Então, aí bem, são logicamente as minhas opiniões que eu vou passar para vocês. Eu acredito, sempre acreditei muito na telemedicina, eu sou um defensor da telemedicina, acredito que seja um caminho sem volta. Eu acho que o ponto principal da telemedicina é fazer bem a telemedicina, que ela tenha uma regulamentação adequada, da forma que nós fizemos já há alguns anos com a teleradiologia, e eu acho que ela só vem para somar. Nós estávamos debatendo bastante a telemedicina e a pandemia chegou e atropelou esse debate e fez com que a telemedicina esteja liberada nesse momento de pandemia, mas eu acho muito pouco provável que andemos para onde estávamos antes. Então, eu acredito que a telemedicina continue sendo explorada e, na verdade, que seja ainda mais explorada. Nós vemos que tem ajudado bastante médicos e pacientes. Eu vejo que, respondendo também com o mercado da tecnologia, também eu sou um grande entusiasta da tecnologia em saúde. Eu acho que ela veio para ajudar e não atrapalhar. A tecnologia não vem, na minha opinião, para substituir o trabalho médico. Nós estamos usando no Grupo Fleury inteligência artificial já há algum tempo. E o que a gente mais vê é que, quanto mais a gente usa inteligência artificial,
mas o papel dos nossos médicos tem ficado em destaque, porque os médicos têm ajudado a treinar as ferramentas, os médicos têm se envolvido mais com tecnologia e se envolvido mais no contato com o médico assistente. Um outro ponto que eu achei muito interessante é que as nossas consultorias médicas, ou seja, ligações dos nossos médicos para os médicos que pedem exames, aumentaram depois da epidemia. É lógico que eu falo muito aqui os médicos que estão ali na linha de frente vendo exames de tórax, mas os outros grupos também. Como os médicos estão mais distantes, eles acabam tentando se aproximar, fazem mais contato com seus médicos assistentes, fazem mais contatos com a equipe. Então, eu não acho que o trabalho remoto ou a tecnologia afastem o médico do paciente ou o médico do médico. Isso pode acontecer mesmo dentro de uma central de laudos, cada um ilhado no seu ponto. O que eu acho, na verdade, é que a tecnologia até nos ajuda e faz com que essa interação seja mais fácil. Por exemplo, o WhatsApp acaba aproximando muito a gente. Nós temos hoje várias soluções tecnológicas que permitem consultoria, segunda opinião entre médicos, também com plataformas de tecnologia. Então, eu vejo a tecnologia ajudando o profissional de saúde e a telemedicina como um caminho sem volta. Ok, obrigado, doutor Gustavo. Tem mais uma pergunta aqui do Valdir. Se você poderia explicar melhor o fluxo de higienização da sala de tomografia ou ressonância? Sim. O fluxo de higienização ele depende, primeiro, do paciente, né? Então, se foi um paciente assintomático respiratório, fazendo, por exemplo, um exame de rotina que não tenha nada a ver com Covid, a gente seguiu o mesmo fluxo de antes. Uma higienização da sala, pós-exame, mas uma higienização, diríamos, normal, como já praticávamos. Agora, se é um paciente sintomático respiratório, independente dos achados de exame, quando nós terminamos o exame, o paciente é retirado, a equipe da limpeza é acionada e faz uma limpeza terminal naquela sala. Agora, se é um paciente e, além disso, ainda tem achados ou já tem diagnóstico confirmado de Covid-19, nós, sempre que possível, deixamos a sala fazendo uma troca passiva de ar de 30 minutos. Então, além da limpeza terminal, nós esperamos 30 minutos antes de colocar o próximo exame. É obrigatório isso? Não é obrigatório. Principalmente se o paciente estiver usando máscara, como não tem muita geração de aerossol ali, a máscara acaba contendo isso bastante, a limpeza terminal já é suficiente. Se vocês puderem ainda deixar 30 minutos, melhor, mas isso não é um procedimento obrigatório. Legal. Obrigado, doutor Gustavo. Tem uma pergunta aqui, se a apresentação vai ser disponibilizada para a audiência, né? Então, na nossa página, na landing page da Philips do evento, a gente vai colocar as aulas postadas lá. Tem uma outra pergunta aqui, se o Fleury está oferecendo algum serviço de consultoria para as empresas sobre como devem se preparar para a volta ao trabalho. Então, essa é uma ótima pergunta, porque nós temos visto que isso é uma dificuldade crescente das empresas. Como saber se, agora que a gente está começando a planejar a retomada, se elas podem voltar com suas equipes a pleno vapor, como retornar com essas equipes. Então, sim, o Fleury está oferecendo consultoria para diferentes empresas para ajudar nessa retomada de forma segura. Então, existe esse serviço que já está sendo oferecido pelo Grupo Fleury. Legal. Sasso, você tem mais alguma pergunta? Tenho sim. Então, Gustavo, tem mais uma pergunta aqui. Durante a pandemia, muitos centros de diagnóstico tiveram que alterar a forma de laudar. Alguns centros de diagnóstico que não estavam preparados para laudar de forma remota tiveram que se adaptar. Isso foi um desafio para o Grupo Fleury, seja na utilização ou na alteração de processos e treinamento de pessoas? É também uma ótima pergunta, porque foi um desafio. Eu estaria sendo muito superficial se eu dissesse para vocês que foi extremamente simples e que a gente colocou isso em operação rapidamente. Foi um desafio, até porque nós temos 2.000 radiologistas, lógico, muitos deles fazendo ultrassom, mas um número também significativo realizando relatórios de tomografia, ressonância, radiografia. E esses radiologistas
muito rapidamente tiveram que ser colocados em trabalho remoto. Felizmente, nós já estávamos trabalhando nessa solução descentralizada para trabalho remoto e usa um ambiente de virtualização e não depende de workstations poderosas. Então, na verdade, os médicos estão laudando das suas casas, nos seus computadores. Nós, logicamente, especificamos as melhores condições de máquinas e de telas, de monitores, para que esses médicos façam relatório das suas casas. Temos bastante trabalho a fazer ainda para o pós-pandemia. Então, principalmente se nós formos adotar o trabalho remoto para alguns médicos, nós iremos padronizar ainda mais essa forma de relatório, especificações de máquinas e monitores. Felizmente, então, só voltando e terminando a sua pergunta, nós já estávamos trabalhando nesse ambiente de virtualização antes, e eu tive, inclusive, o prazer de ser o primeiro médico a testar o ambiente. Então, eu comecei a testar, em 2 dias, eu vi que o ambiente funcionava muito bem, e nós fomos expandindo isso progressivamente para as demais equipes que gostariam de fazer o relatório remoto. Então, em coisa de 1 semana, nós já tínhamos praticamente todo mundo trabalhando remotamente, sem problemas. Mas lembrando que a gente tem a equipe de TI dando suporte também, 24 horas, para todos os médicos que estão trabalhando remotamente, podendo acessar os seus computadores remotamente também, caso tenha qualquer problema.